Meu primeiro atendimento hoje foi uma advogada que me procura para uma sessão de alinhamento sistêmico. A sessão de alinhamento sistêmico, ela serve basicamente para que você tenha um panorama de alguma situação que você vive, seja essa situação pessoal ou seja profissional. E nessa situação envolvendo outras pessoas, existe um impasse. Parece que as outras pessoas não enxergam algumas questões que são claras para você e parece que às vezes você não enxerga com clareza algumas questões. No caso de advocacia e direito, provas documentais. Como é que a pessoa não enxerga aquilo que está ali? Pois é, elas não enxergam porque elas veem a vida pela perspectiva da dor emocional delas e às vezes por influência de um movimento chamado lealdade cega, as dores pessoais dela. Ela, na perspectiva da dor, ela só pensa em se vingar, ela não pensa em resolver. Há tempos atrás, a constelação ela era usada no CNJ. E aí acontecia uma coisa, quem chegava lá para ter uma solução jurídica, era imposto para essa pessoa uma sessão de terapia. Nesses termos, eu acredito que a constelação não tem a contribuir, porque qualquer processo terapêutico ele precisa ser consentido. E quem está na justiça quer o quê? Justiça. Mas sem a constelação, como é que a inteligência sistêmica pode ajudar a resolver e mediar conflitos? Em conversas em que a gente faz o alinhamento sistêmico, visão 360, onde as partes ainda buscam soluções, mediação e conversa e costurar acordos. Mas como a inteligência sistêmica pode ajudar a resolver e mediar conflitos no âmbito jurídico ou de gestão? Em conversas onde o alinhamento sistêmico pode trazer algum tipo de mediação e solução. Você traz a angústia e a situação travada, a gente analisa juntos, numa visão 360 e começa a olhar para essa questão por uma perspectiva que quase ninguém consegue ver, pela perspectiva da dor inconsciente que trava o seu oponente e que consequentemente trava você e o seu processo. E aí colocou vocês dois numa dinâmica que parece insolúvel. Ver a situação toda pela perspectiva de 4 dimensões, ela te ajuda. Ver a situação pela perspectiva de 4 dimensões te dá uma vantagem absurda que outros profissionais não têm, a capacidade de ver o que a outra parte não está vendo. E eu não vou aqui, obviamente, entrar em detalhes. Essa cliente já me procurou antes, já constelou pessoalmente comigo e me traz, a gente discute sempre questões que travam o profissional dela e na perspectiva que a gente acaba encontrando, tem pontos de destrave no processo que ela está conduzindo. Você traz a angústia, a situação travada e eu analiso junto com você a situação pela perspectiva que está por debaixo das camadas que ninguém está conseguindo ver. A dor inconsciente que trava o seu oponente e que trava consequentemente você e o seu processo. E que colocou vocês numa situação que parece insolúvel. Ver a situação pela perspectiva de 4 dimensões vai te dar uma vantagem que outros profissionais não têm, a capacidade de ver o que a outra parte não está vendo e assim liderar o processo. Eu não vou obviamente entrar em detalhes, mas essa cliente ela já constelou comigo pessoalmente e volta e meia nós temos conversas de alinhamento sistêmico. E hoje, como é que ela sai dessa sessão que nós conversamos em menos de 1 hora, com tudo resolvido magicamente? Óbvio que não, né? Mas ela sai com a clareza de identidade dela, do que a move profissional e pessoalmente, e isso só já é uma vantagem. Nesse mundo de gente perdida, que não sabe quem é, onde vai e por que está se movendo, ter essa clareza, ter mensurado o valor pessoal dela, o valor familiar, profissional, já a coloca num patamar e num nível que raramente outros profissionais conseguem chegar para poder enxergar a solução como um todo.
Então, hoje, você ter clareza dos recursos internos de que você dispõe já te permite operar num patamar de excelência. Quem sou eu? Eu sou a Cleo Cardoso, especialista em inteligência sistêmica para vida, carreira e negócios. E a minha cliente, ela saiu hoje com um plano de ação que está bem acima da média do mercado. Nenhuma IA consegue hackear. Mais do que isso, ela sabe que pode contar comigo quando ela se depara com pontos cegos, sem necessariamente contratar uma mentoria que leve muito tempo, muito dinheiro e uma energia da qual ela não pode dispor. Se você precisa de alguém que te ajude a pensar a vida junto com você, você precisa de mim.